e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. antes. Em breve, muito em breve, estaremos também em FM, meu Deus do céu. Então, Segurança. E porque o dia tá lindo, muito bom dia para você que nos ouve na Rádio Bandeirantes de Campinas. Em breve, mais uma FM aqui de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação Zezé de Lima e Rose Guglielminetti, além do Marcos Andrade, claro. Mesa de som, Leandro Renato, Central Técnica, Gil Kleber. Olha, pessoal, tem muito assunto hoje para a gente tratar, né, Rose? Bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Hoje estamos cheios de pautas, cheios de entrevistas e nós temos que acelerar esse programa para dar tempo da gente falar de tudo que a gente tem que falar. Olha, mas você que quer ver a Rose modernésima, vocês vão lá no bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, que vocês, além de ouvir, verão. Rose Maria me verão também com a cara lavada. Bom, dá para você ver a Rose também no youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, no facebook.com, Rádio Bandeirantes CPF, ou facebook.com barra Band+. E aí, você ainda pode, se não tiver jeito, é só ouvir mesmo, além da rádio, do dial, você tem a Band Rádios. E pode participar conosco, dando a sua opinião, mandando sua mensagem para o 19 97102 1493. É isso, Rose Maria. E aí, eu falei, em breve, Rádio Bandeirantes FM, mocidade. Feliz, vai ser um sucesso. A gente tá forte, esse Rodrigo Neves, ele não é pouco não, viu, Rose? Fiquei super feliz porque é uma demanda, né, uma luta aí das rádios AM, lutando para poder ir para FM, a gente vai, e isso não só por conta do grupo, mas principalmente pelos ouvintes, porque quem mais ganha são os ouvintes, Zezé, porque ganha em qualidade, né, para poder ouvir a rádio, para poder acessar o dial. Menos então, assim, interferência. Isso. Então, assim, nós estamos felizes porque a gente faz parte do grupo e nós também estamos felizes porque sabemos que os ouvintes terão mais qualidade para poder nos ouvir todos os dias aqui. E muito provavelmente, a gente sabe o que vai acontecer agora, o Rodrigo Neves vai ficar pressionando a gente para fazer mais coisa, tenho certeza. Mais programação nossa aqui. Mais programação, tenho certeza. Falei, vamos botar nossa barbinha de molho, porque vai vir impressão por aí. Bom, Zezé, e aí, gente, com essa boa notícia, né? Vamos falar de política regional, né? E vamos lá, Rose. Bom, Covid aqui em Campinas está sério. Menos leitos de sobra, aliás, não tem leito sobrando de jeito nenhum. Então, acho que agora a gente poderia dizer assim, só quando tiver informação diferente dessa, é que a gente volta a colocar aqui, porque senão é uma repetição diária das mesmas informações, né? As mortes, nós temos hoje em Campinas apenas um leito SUS, 19 leitos do privado, e a média está em 600 casos por dia. Ou seja, a situação está bem séria e vamos que vamos. O que a gente tem, Zezé, além da Covid, nós temos a história de Paulínia, que lá está um rolo, a licitação de transporte da cidade, é uma licitação milionária de 42 milhões por ano, só no próximo ano está previsto 42 milhões,
e está uma briga judicial, Zezé, lá. Nós tivemos 3 grupos, né, empresas e consórcios que se formaram para participar da licitação. A prefeitura acabou tirando uma das empresas, a STP, da concorrência, dizendo que ela não atendia a algumas questões do edital, como capacidade técnica. A empresa recorreu na justiça local, né, ganhou uma liminar. A prefeitura tentou cassar no TJ e o TJ manteve essa liminar, dizendo que a empresa pode sim participar da licitação. Os envelopes seriam abertos hoje. Diante dessa liminar, o que a prefeitura fez? Ela transferiu a abertura dos envelopes para o mês que vem. Os advogados dessa empresa que está tentando participar disse que foi uma manobra para que a prefeitura tivesse tempo de recorrer em outras instâncias e falou que foi só para poder protelar, para poder beneficiar outras empresas e que eles não entendem por que a prefeitura fica tentando reduzir o número de participantes do processo, já que aquele princípio constitucional da competitividade estaria sendo negado ao barrar empresas de participarem. A prefeitura, por sua vez, respondeu com uma nota muito generalizada, como é o que a gente sempre tem do poder público, dizendo que ela fez uma análise técnica e por isso a empresa foi desqualificada e que essa licitação tem o objetivo de oferecer o melhor serviço para a cidade. Zezé, mas está pegando fogo, você não tem noção. Quando a gente fala assim dessas questões de licitação, é um negócio muito queixo duro que a gente fala, né? Tipo, é um negócio que não nos interessa, mas interessa para a população da cidade, por quê? Porque esse processo está sendo investigado pelo Ministério Público. O paulinense paga R$1 na catraca. E a prefeitura, ela complementa essa tarifa com mais quase R$2, R$1,85, que é o chamado subsídio. E por que o Ministério Público entrou na jogada? Porque no ano passado, durante a pandemia, a prefeitura continuou repassando o mesmo valor que ela enviava para a empresa quando o sistema estava operando normalmente. Lembrando que no ano passado nós tivemos uma queda, todas as cidades tiveram uma queda de passageiros por conta da pandemia, por conta do fechamento dos comércios, aquela coisa toda. E a promotora está entendendo que aí houve enriquecimento ilícito da empresa da prefeitura utilizando verba pública para poder beneficiar uma empresa privada. E aí vai virar agora uma investigação. Então, essa questão do transporte está pegando pesado lá em Paulínia. E em Paulínia nada é muito simples, né, Zezé? Não. Paulínia nunca nada foi simples. Sem contar que essa história de transporte público, como você bem colocou, isso daí é enrosco em tudo quanto é lugar. Sempre, quando tem uma licitação para definir quem vai ter a concessão, é aquela confusão dos diabos. Nós já cobrimos aqui, pelo menos o quê? Umas 3, acho que eu cobri, acho que foram 3 concessões de ônibus, 2. Enquanto profissional. E é uma coisa assim que a gente pode até ver que as pessoas, os chefes executivos, evitam porque é uma coisa difícil de você conseguir, porque as empresas, elas não são fáceis. E também o que a gente ouve dizer e nunca pôde provar, é que nessa área é uma das áreas que tem maior corrupção de todas, sabe? Ninguém prova, mas assim, é tudo extremamente nebuloso. A composição do preço da tarifa, como é que é isso daí? Você olha aquela planilha, você não entende necas de pitibiriba. Aliás, eu me lembro de um pedido que foi feito para a Unicamp fazer um estudo da planilha de custo daqui, que a INDEC não liberou para a gente. Eu acho que foi na época do Barreiro isso, não foi? Não lembro, vocês acham que ficou sob sigilo, não foi liberado isso daí, né? Então, assim, se existe uma coisa, caixa preta, é a história do transporte coletivo. E é um lugar onde sai morte, onde as pessoas se matam no meio
dessas competições. Tem denúncia de atentado porque atentaram contra mim. Lembra, Rose? Lembro. É uma terrível. Agora que eu quero... foi um pega para capar. Foi um negócio, eu falei, gente do céu, vai sair um morto aí daqui a pouquinho. Gente, eu lembro de uma licitação, de uma greve, foi greve ou licitação, não me lembro, mas que teve até polícia, sempre dá muita polícia, né, nessa questão do transporte público. Agora, Zezé, eu só quero pontuar aqui que as empresas e os empresários de ônibus sempre reclamam dizendo que os contratos públicos com prefeituras sempre dão prejuízo. E sempre estão pedindo mais verba para o poder público. Mas o que me deixa, eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, me deixa assim com aquele sinal de interrogação na minha testa, sabe assim, o sinal de um ponto de interrogação na testa, é o seguinte: se só dá prejuízo, por que tem tanta briga quando tem licitação? E toda cidade você vê os empresários se estapeando para poder participar dos processos licitatórios. Então, gente, o que os ouvintes acham, né? Uma coisa que a gente deveria perguntar para os nossos ouvintes, porque é impressionante. Mesmo a gente, enquanto jornalista, a gente não consegue dizer para vocês o que tem dentro dessa caixa preta. É um negócio que todos nós sempre procuramos saber e não conseguimos. Eu só sei que a Rose uma vez deu um furo no Correio, assim, quase derrubou o Correio Popular numa greve. Foi, eu estava no Diário do Povo. Teve aqui em Campinas, acho que foi a última greve, que as empresas de ônibus tiraram ônibus daqui e mandaram para o Nordeste. Não é isso, Rose? Foi. Foi tão legal. Gente, é uma máfia. Eu estava cobrindo a greve e eu sempre fiz muita amizade com... Assim, eu ia fazer amizade com os motoristas, com cobradores e tal. E eu me lembro que eu trabalhava no Diário do Povo nessa época. E eu estava lá na região do Campo Grande com eles, porque a gente ia para as ruas nessa época, né? E aí os empresários falaram: Rose, essa matéria não está aqui hoje, não. Essa mesma empresa que está tirando ônibus de Campinas e pressionando a prefeitura e não pagando o nosso salário, está montando uma empresa lá no Nordeste. E eu voltei para a redação, fiz a matéria, e foi isso mesmo. Então, a empresa estava só dando uma engambelada, né? Às vezes dizendo: olha, a greve nós não temos dinheiro. O povo não recebia o salário, e a empresa não pagava o salário porque ela estava montando outra empresa, e tirando ônibus daqui e mandando lá para o Nordeste. Ganhar uma licitação lá. É coisa horrorosa, horrorosa. Ninguém, assim, todo mundo que mexe com transporte, eu levanto assim minha orelha e fico de orelha em pé. Rose, mas a gente tem entrevista agora, será que nosso entrevistado já está na... ele vai entrar, ele já está entrando, mas eu acho que já dá para a gente falar desse assunto, Zezé. Tá, vamos lá. A Abrazel, que é a empresa, que é a associação de bares, que representa bares e restaurantes, entrou com uma ação pública contra as prefeituras, né? Com várias ações cíveis públicas contra prefeituras e governos estaduais, pedindo reparação financeira dos associados por conta das medidas de lockdown que foram tomadas durante a pandemia. O que isso, Zezé, no Brasil todo, de acordo com a estimativa, é que esses empresários teriam aí para poder receber cerca de 1 bilhão, quando abrangendo aí os 26 estados, o Distrito Federal, que dá mais ou menos cerca de 300 municípios e que foi distribuída em 27 municípios, né? Sendo 17 na região de Campinas. Aqui em Campinas, na região, nós temos cerca de 500 associados. O que eles entendem, Zezé, é que outros países realizaram essas ações de reparação ao setor, que foi uma ajuda que os governos deram lá nesses outros países. Eu falei outros estados, mas são outros países, né? Que chegou a disponibilizar 29 bilhões de dólares para reparação no setor de alimentação. E eles estão entendendo que eles também podem ter esse direito. O nosso convidado já está conosco? Está aí. Está aí? Então vamos chamar o Matheus Mazon, né? Matheus, bom dia. Está conosco já? Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, Zezé, tudo bem com vocês? Olá, Matheus, bom dia. Bom dia. Matheus, não sei se está me ouvindo, eu dei uma resumida, mas vamos lá. Por que vocês entraram? É isso mesmo? Vocês estão querendo que os cofres públicos paguem essa reparação desse prejuízo que vocês alegam terem tido? Rose, a gente tem uma tese aí que está sendo debatida
na Abrazel Nacional desde novembro do ano passado, relativa ao direito homogêneo, né? Na nossa percepção, e aí temos diversos indicadores que apresentam isso, a sociedade precisou de um apoio de todos os setores econômicos para conseguir controlar a pandemia. Então, foram feitas diversas medidas de restrição da atuação econômica, e essas medidas foram utilizadas para controle das aglomerações, para controle da propagação do vírus, de forma a gente conseguir sobreviver a essa pandemia, conseguir ter os leitos necessários, conseguir ter o atendimento ao público que contraiu o Covid-19, e dessa forma a gente conseguir sair desse momento. Isso nas primeiras estimativas, quando começou a pandemia, a gente achava que ia ser um tempo menor do que 15 meses, e esse período foi se estendendo e, infelizmente, ainda estamos nesse momento aí, mas eu acredito que estamos com a vacinação, com todas as medidas que estão acontecendo, a gente está meio que indo para o final disso, a meu entender. E aí, no nosso processo de ação, pensando aí na questão do direito econômico, no direito homogêneo, nós entendemos que a conta foi paga desproporcionalmente pelos setores econômicos. Então, você vê o setor de serviços sendo muito atingido, enquanto outros setores, por exemplo, o setor de bancos, lucrou 50% a mais no ano passado durante a pandemia. Então, a conta foi paga de forma desproporcional, e é isso que a gente está trazendo nessa tese, e já que a conta foi paga desproporcionalmente, nós entendemos que esses prejuízos gerados pelo setor público, eles têm que ser ressarcidos. E essa é a tese da nossa ação, que foi colocada em aproximadamente 300 municípios, em todas as cidades que nós temos associados da Abrazel, nos estados, em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. E aqui na região, a gente entrou em 17 municípios. A Abrazel aqui, da qual eu presido, representa 27 municípios, sendo 17 aqui da região. Então, agora, essa é a ação que nós entramos. Dá para a gente ter ideia de quanto que desses 17 municípios vocês imaginam que os cofres públicos teriam que ressarcir caso a justiça desse direito de causa a vocês? É importante explicar, Rose, que na realidade não é a Abrazel que está pedindo esse dinheiro. Na realidade, a gente está fazendo uma defesa da tese, explicando que o direito homogêneo não foi respeitado, mas não foi possível de ser respeitado durante a pandemia. A gente pega aí a gente fala que é o Brasil de portas para a rua, né? O Brasil de portas para a rua, aquele comércio que atende público, que tem uma interação maior, ele teve que ter restrições maiores por causa da característica da pandemia de aglomerações, de contato físico e assim por diante. A gente entende que esse Brasil, que aí você pode pegar desde hotelaria, que sofreu muito, desde setor de eventos, que sofreu muito, então não é só o nosso setor que a gente está computando, mas como a Abrazel defende especificamente bares e restaurantes, é para os bares e restaurantes que a gente está vendo isso. Esse cálculo é um cálculo extremamente complexo, ele depende muito de variedades, em cada município você teve restrições diferentes, mas o que a gente está estimando aí nesse 1 milhão seria o tempo que a gente ficou fechado numa estrutura de custos que a gente teve que operar com 30% de capacidade, 60% de capacidade, os tempos que a gente teve possibilidade ou não de ter auxílio do governo para pagar salários, assim por diante. A partir do momento que a gente tiver o ganho de causa, aí os associados da Abrazel, eles têm o direito de ir entrar com os processos individuais das suas empresas e pedir, na minha empresa, dado tanto tempo de fechamento, eu tive que vender meu carro para pagar minhas contas, eu me endividei, estou pagando juros, tive multa de juros, tive não sei o que. Cada empresa vai falar, eu comprovo que eu perdi 100, 200, 2 milhões de reais, o valor que seja. E aí ele vai entrar pedindo esse ressarcimento para as autoridades, né? para o poder público. Então, é uma conta muito difícil, a gente tem uma estimativa geral do setor, né, que a gente entende quanto que foi as médias de tempo fechado, as médias de restrições, mas essa conta vai ser realmente fechada ponto a ponto com cada estabelecimento que comprovar suas despesas vindas deste momento, né?
Assim, gente, bom dia, Matheus. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ver a justiça dando ganho de causa. Porque, assim, eu entendo que o Estado, a primeira coisa, né, que a gente viu, por exemplo, sendo chamada a responsabilidade nesse momento, por meio de uma CPI, é o presidente Bolsonaro, justamente por ter tido um comportamento contrário àquilo que o pessoal técnico dizia que era a forma de se combater a pandemia. Então, eu não consigo ver assim, fundamento lógico para isso. Entendo a dificuldade dos bares, dos restaurantes, do pessoal de eventos, sabe, de artistas, assim, é uma coisa que me corta o coração, ver todo mundo sofrendo tanto, mas eu fico pensando assim, o que poderia, em vez do que foi feito, o que poderia ter sido feito para evitar? Eu acho que aí seria uma coisa mais sólida para mim, se entrasse com o argumento, em vez de ter fechado, havia essa opção que foi apontada como segura também, para conduzir a gente para um lugar seguro. Além do que, entendo a falta de apoio financeiro, que, lógico que eu nunca achei que o Brasil pudesse apoiar financeiramente qualquer segmento, como os Estados Unidos apoiaram, como a Europa apoiou, por uma falta evidente de recursos que seria para isso e não cobriria o custo, por exemplo, de hospital para quem se internou. Mas como que a Brasel vê que outra solução os governos poderiam ter dado para o enfrentamento da pandemia, Matheus? E eu queria complementar, Matheus, antes de você começar a responder, que claro. Eu sei que houve uma petição de vocês para não pagamento de alguns impostos e que, por exemplo, aqui em Campinas não foi atendido, por exemplo. Se isso tivesse sido feito, vocês poderiam não ter entrado com essa ação de reparação, por exemplo? Mas junta as duas perguntas aí. Tá, posso te responder posterior, Rose? Claro. Já está na linha de raciocínio aqui. Zezé, ótima pergunta, e esse é um entendimento que muitas pessoas estão tendo que, a nosso ver, não é o cerne da nossa ação. A gente não está falando e não estamos levando ao mérito a questão se as medidas e quais elas foram tomadas, elas estão corretas ou não. Não é essa a questão. Apesar que no nosso processo e nos decretos de calamidade, a partir que os municípios e os estados começaram a soltar o decreto de calamidades, eles tinham que comprovar cientificamente que aquelas medidas que estavam sendo tomadas tinham um embasamento científico para o controle da pandemia. E a gente sabe que ciência é uma só. Só que aí a gente viu municípios e estados, municípios vizinhos, tomando medidas diferentes, embasadas na ciência, com ciências completamente diferentes. Então, tinha cidade que estava com lockdown, na cidade vizinha não estava com lockdown. Então, e isso a gente não está levando, a gente está pontuando isso na ação, falando, se tinha que ter embasamento técnico, científico, e a ciência é uma só, como que teve no Brasil afora, com medidas completamente diferentes e muitas vezes antagônicas. Mas esse não é o ponto que a gente está falando. A gente entende que o Estado teve que tomar medidas, a gente entende que, eventualmente, essas medidas não tiveram o embasamento necessário, isso é uma segunda questão que precisava ser entendida e estudada para falar, peraí, esse prefeito fez um copy-cola porque era popular ou esse prefeito, pegou dados específicos para restringir o comportamento da população que gera aglomeração? Por exemplo, uma questão que a gente sempre bate na tecla, já conversei isso diversas vezes com o prefeito de Campinas, é que quando o estabelecimento respeita os protocolos desenhados, o nível de transmissão é extremamente baixo. O problema é quando não respeitam os protocolos. Uhum. Então, existe muita questão nesse ponto e essa é a dúvida que acaba gerando na população. Mas espera aí, tem que ser feito alguma coisa. E a gente concorda. A questão é que esta coisa que foi feita, essas restrições, a gente não poder trabalhar, a gente ficar de porta aberta, enfim, você falou dos músicos, caso extremamente pior do que o nosso, em momento algum a gente falou que a gente é o pior caso da economia, a gente está entre os piores. A gente chegou e disse, ok,
precisou ser feito, não estou julgando se o que foi feito foi certo ou errado, porém isso impactou diferentemente entre os setores econômicos na forma de quem pagou a conta. Então, teve gente que recebeu essa conta, deu exemplo de bancos, você tem exemplo do agrobusiness que cresceu, você tem exemplo de outros setores, do comércio varejista, que teve crescimentos, teve setores que foram recordes no ano passado, de faturamento, etc. E teve setores que foram extremamente penalizados. Isso dentro do direito não é legal. Então, você tem o direito homogêneo, todo mundo tinha que pagar uma conta igual, a gente está provando que não teve o pagamento igual da conta, e essa é a questão. Para fazer pagar o valor, a gente pegou aí, teve 77 países no nosso levantamento, que foi feito aí pelo Banco Mundial, e esses 29 bilhões é só dos Estados Unidos agora, nesse último pacote que foi definido nos Estados Unidos, 29 bilhões só para ajudar o setor de bares e restaurantes. Você pega em alguns países, por exemplo, na Europa, que essa ajuda já veio no começo da pandemia. Então, o pessoal entendeu que, naquele momento, o setor já seria muito prejudicado pelo fato de ser portas abertas, e as medidas que mais faziam sentido era diminuir a proximidade entre as pessoas. Então, a gente pegando esses exemplos, trazendo para a nossa realidade, nada mais justo do que a gente equalizar essa conta. Então, aqueles setores que tiveram uma chance de passar melhor pela crise, neste momento agora tem a chance de ajudar quem precisou pagar uma conta maior. E aí, falando um pouco aí dos impostos, Rose, você perguntou, a gente chegou a pedir, por exemplo, se a gente conseguisse aqui 1 ano de Sanasa, numa estimativa nossa, ou seja, o setor de bares e restaurantes consome muita água, né? Então, se a gente conseguisse isenção da Sanasa, por exemplo, era possível pagar de 1 a 2 folhas de salário dos funcionários. Isso no começo do ano, em janeiro, a gente fez esse pedido aqui em Campinas e apresentou para várias cidades da região, porque a gente precisava de ajuda para pagar salários para não ter demissões no começo do ano. E em todos os pedidos que nós tivemos, esse é um pedido de ajuda para tentar sobreviver. Achei que aquele momento já foi, agora a gente está num pedido assim, ok, quem conseguiu sobreviver está aí precisando de ajuda ainda, quem não sobreviveu, a gente está colocando dentro da ação, então todos os associados da Brasel que saíram da Brasel porque quebraram, não conseguiram se manter, eles estão considerados na ação. A situação do cara que fechou as portas é muito pior da minha situação, que o restaurante que eu estou correndo atrás de ver como que eu pago minhas dívidas. E naquele momento a gente precisava dessa ajuda e foi unânime no Brasil. Há pouquíssimas as situações que as prefeituras, o Estado falaram, não, eu vou assumir essa bronca, eventualmente se o Ministério Público vier atrás da minha gestão para perguntar por que eu ajudei setor A ou setor B, mas eu acho que é importante. E bate numa questão legal que eu não posso pegar, o poder público não pode falar, eu vou dar dinheiro para esse setor, não vou dar para esse setor. Exatamente. Então, era muito difícil a gente conseguir essas ajudas. E aí, o que a gente entendeu? No momento que a gente consegue colocar uma ação dessa, apresentar esse racional, mostrar que a conta foi desproporcional, a gente consegue judicialmente dar ferramentas para o poder público começar a fazer reparação de verdade. Então, ele fala, opa, peraí, eu posso fazer uma isenção fiscal para um setor X que foi muito penalizado para compensar os prejuízos que ele deu. E, eventualmente, não faço para aquele setor Y que eu entendi que passou bem pela crise. Então, para melhorar essa conta. Eu sei que você tem horário, a gente já está finalizando a entrevista, mas eu gostaria de perguntar em cima da tua própria fala, que você falou onde tem o respeito ao público que é permitido, você não tem contaminação. E o setor, principalmente de bares, a gente observa que quase não há esse respeito às regras sanitárias que são impostas. Além disso, a gente tem bares abertos na periferia, rodo, e o povo não está respeitando. Como que vocês trabalharam isso? Porque, assim, o próprio prefeito aqui em Campinas e a Devisa tem colocado e tem mostrado que a disseminação do coronavírus tem acontecido em alguns ambientes, festas familiares, em bares e festas clandestinas.
E eu vi que vocês fizeram até uma campanha aí para que o teu associado respeitasse essas regras. Se o setor não respeita, como que vocês vão pedir a reparação? Porque qualquer um vai poder entrar. Se o Estado der, que eu também acho que vai ser difícil vocês conseguirem isso que vocês estão pedindo, porque se não respeita, como ter respeito? A gente olhando para vocês e dizendo assim, não, a gente vai apoiar essa demanda porque eles respeitaram as regras. Rose, na realidade, a gente precisa entender um pouquinho, e aí por isso que é o segundo ponto da questão da nossa ação que a gente falou, que a doutora não está levando em consideração os dados técnicos e como que foi feito isso, mas você pega, a gente teve aí, a partir do dia 6 desse mês, uma escalada aí de contaminações e uma escalada, eventualmente, de mortes, né? E aí você pega o que foi o fato gerador disso. Foi o feriado prolongado, onde muita gente foi viajar e acabou aglomerando mais. Aí você pega, se você começar a pegar desde o começo da pandemia, os grandes fatos geradores foram quando os bares estavam fechados. Eu não estou dizendo que os bares estavam fechados. Os bares estavam fechados. Então você pega em novembro do ano passado, aumento estrondoso de casos, campanhas políticas, prefeitos e vereadores rodando o país inteiro, fazendo campanha e tentando puxar voto. Teve um aumento gigantesco. Matheus, mas todos os dados mostram que os números de casos, mortes e internações, eles começam a baixar quando você aperta as restrições. Com base... E isso aí nós temos tudo apresentado, nós temos as planilhas, assim, semana a semana. Eu tenho dia a dia, isso que a planilha mostra. Zezé, eu tenho dia a dia isso aí. Acompanho todos os dados de casos de morte. Acho que não era nem papel da associação fazer isso, mas acho que é importante. Inclusive, no começo do ano, a gente começou a entrar um pouco mais a isso para tentar ajudar de uma maneira mais profunda. Mas se você pegar, a partir de julho do ano passado, a gente começou a reabrir e fomos até outubro. Todos os casos, você pega todas as curvas que começaram a decidir, os bares estavam funcionando. Qual que era a diferença de lá para agora, por causa da Rose, que comentou com aglomerações? Lá ainda tinham duas questões muito importantes. Os estabelecimentos estavam ainda conseguindo entender que dava para sobreviver e as regras eram muito mais respeitadas. Ou seja, nos bares você não via tanta aglomeração como você está vendo agora. A população também respeitava mais. O pessoal não estava fazendo tanta festa clandestina como está fazendo agora. Então agora parece... Quando a gente teve aí, no começo do ano pré-feriado, parecia que tinha acabado a pandemia. Você passava em algumas ruas, por exemplo, no Cambuí ou na periferia, a população inteira falava, não tem mais pandemia. Olha só, você for para São Paulo e ver a periferia, a gente conversa muito com o presidente da Brasil de São Paulo. Periferia de São Paulo, eu acho que não existiu pandemia. Então, essas são as questões. Quando você tem os estabelecimentos abertos e eles têm possibilidade de sobreviver e eles conseguem respeitar as regras, e eu não estou falando para passar a mão na cabeça de quem não respeita. Isso aí, acho que desde o começo a Brasel se posicionou fortemente contra isso. Não coloque o empresário de bem que respeita as regras, por exemplo, o cara da pizzaria que todo mundo entra, senta, come direitinho, vai para casa, a família que está sentada ali, senta no máximo 6 pessoas na mesa, que foi uma recomendação da Brasel logo no começo de abril do ano passado. Não tem porquê. Então, quando isso acontece, a gente não tinha aumento de casos. A gente começou a ter muito aumento de casos quando a gente começou a perder... o feriado vai para todo mundo, a população entende, vamos descer para a praia, a população está mais tranquila. E estes casos agora, que a gente está falando que você vê a festa que foi feita clandestina não, mas teve um lance de variante também. A P1 era muito mais contagiosa, essa variante chegou e ela mudou toda essa correlação da contaminação. Gente, mas olha, eu vou ter que encerrar, porque eu tenho de ir para um intervalo. Quero agradecer muito ao Matheus aqui pela participação conosco e vamos sentar junto de novo para discutir mais isso. Obrigada, Matheus. Um bom dia, um bom fim de semana. Com certeza, Zé. É um prazer poder estar aqui e sempre precisarem, estamos às ordens. Obrigada. Bom, vamos para o intervalo, gente. Coisa rápida e a gente já volta com os deputados Vinícius Poit, federal, Ricardo Milão, estadual, ambos do Novo. Vamos lá? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. A chegada a Campinas pelo Tapetão com boas condições, motorista não perde tempo no Buarque de Macedo, passagem pela Imperatriz, são boas as condições até a chegada a Barão de Itapura. Carolina Florense, sem dificuldades. Quer saber mais sobre Fiat Cronos? Cronospedia, Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui no Bastidores os deputados Vinícius Poit, deputado federal pelo Novo, e Ricardo Melão, deputado estadual aqui, paulista, da Assembleia Paulista. Ricardo Melão. Isso. Muito bom dia a vocês. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Zezé, Rose e todos os ouvintes. Bom, a gente tá... Eu vou começar com uma pergunta para o federal, depois a gente trata de questões estaduais também. Mas falando sobre o Legislativo Federal, a gente teve nessa semana a Câmara dos Deputados assim, no foco em vários momentos. Aliás, isso vem nas últimas 3 semanas. E assim, eu ouço todo mundo dizendo, não, alguns deputados disseram. Aí. Alguns deputados disseram, não, verdade, a gente está no foco porque nós somos uma Câmara reformista. Eu não sei... Aqui, eu vou falar que alguns deputados do Centrão, uma turma que não quer renovação política, deve ter derrubado nossa conexão, viu, Zezé? Se você puder falar de novo a pergunta, eu te agradeço. Tá, mas pelo pergunta, mais ou menos eu saquei. Fala de novo. Eu disse que a Câmara dos Deputados, nessas últimas semanas, tem estado no foco, em função de vários projetos votados e aprovados, alguns ainda na dependência do Senado, mas enfim. E a gente tem conversado com muitos deputados aqui que têm dito, isso é verdade, mas é porque nós somos uma Câmara reformista.
Sendo uma Câmara reformista, por que eu, nem a Rose, isso eu posso falar por ela também, tem uma sensação de que a gente está ganhando uma coisa com isso? Nós, justos nós, que desejávamos tanto um monte de reformas. O que está acontecendo com esse raio dessa Câmara dos Deputados? Zezé, foi uma ótima colocação e pergunta. Para ser uma Câmara reformista, gente, tinha que fazer a reforma tributária, que o Brasil tanto precisa para crescer, para diminuir a complexidade para o trabalhador aqui no nosso país, a reforma administrativa, para diminuir o tamanho e o peso do governo e sobrar mais dinheiro para o povo, né? A reforma política, gente, para acabar com tanto dinheiro público indo para partido e para política, para colocar um sistema eleitoral distrital mais coerente. Então, eu não sei de que Câmara reformista esses outros deputados estão falando, Zezé, porque os projetos que passaram recentemente lá, sabe quais foram? Eu vou dar um exemplo de 3. Essa semana, né? Tirar a inelegibilidade, né? Ou seja, o cara se torna inelegível se tiver problemas na prestação de contas. Agora não vai se tornar mais, eles estão aliviando as penas, estão facilitando para corrupto. Quer saber outro projeto que a Câmara aprovou? A alteração da lei de improbidade administrativa, para deixar mais recurso para gestor corrupto, ou seja, está indo em direção contrária ao combate à corrupção. E a Câmara também aprovou uma privatização de mentirinha da Eletrobras, né? Sim. Uma vez que vai custar muito caro para o cidadão e ainda vai favorecer a compra de energia de termoelétricas com supostas, né, relações conflituosas com deputados. Apesar de ser... Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Em cima da sua fala, a gente tem, nos últimos programas, nós falamos de todos esses projetos que foram aprovados pela Câmara Federal e que trouxeram retrocesso para o Brasil. Nas últimas eleições, o Novo, ele acabou apoiando o Bolsonaro. E nós temos hoje uma Câmara, e nós tivemos uma renovação grande na Câmara e a sensação, ou pelo menos a percepção que o eleitor tinha, é de que nós avançaríamos. E o que nós percebemos com as legislações aprovadas é que houve um retrocesso imenso, inclusive um retrocesso em relação ao combate à corrupção. A minha pergunta para vocês é, por que o Novo, vocês não conseguiram, eu sei que em relação à MP da Eletrobras, vocês gritaram lá para não aprovar, dizendo que era uma falácia essa MP, mas a minha pergunta é, por que o Novo não conseguiu ser mais efetivo no combate, ou pelo menos nas falas em relação a esses retrocessos que nós tivemos, e como que vocês vão chegar para o eleitor no ano que vem, porque já que vocês também tiveram uma fala lá no passado, principalmente em relação a essa direita e a junção com o apoio ao Bolsonaro. Acho que é importante, Rose, o Novo, ele não é que apoiou o Bolsonaro, a gente apoiou o João Moedo, né? A gente teve candidato... Sim, no primeiro turno, mas no segundo turno... eu estou falando do segundo turno. Era contra o PT, porque só tinha uma alternativa, infelizmente, contra o PT. E eu digo para você, Rose, eu me arrependo profundamente de ter confiado num governo, desculpa a palavra, 171, que enganou a população, num governo que ia privatizar e não privatizou nada, num governo que não ia fazer troca com o Centrão e trocou tudo, deu emenda, deu cargo, criou ministério, e quem fica a ver navios é a população, num governo mentiroso. Então, a gente tem que ter humildade para assumir os nossos erros e entender que um governo que não só eu, tá, mas como brasileiros acreditavam que faria diferente, não cumpriu o que prometeu. E agora, Rose, a gente está lutando. No primeiro ano, fomos a favor da reforma da Previdência, né? Agora estamos lutando por uma reforma administrativa, tributária e política séria. Infelizmente, somos 8 do Novo num Congresso, numa Câmara de 513. Tem outros deputados bons também, mas a gente vai ser firme nos princípios e valores. Porque na hora que aprova uma reforma séria, a gente vai apoiar. Mas esse bando de besteiras que esse governo está fazendo, essa gestão irresponsável da pandemia que esse governo está fazendo, a gente vai se opor e vai ser firme. E que, se Deus quiser, em 2022, a gente tenha uma terceira via séria e que tope tocar esse país sem ficar politizando e brigando com tudo, mas com responsabilidade e com foco na solução, Rose. Houve um tempo, né,
no começo aí do governo Bolsonaro, que ele tinha, as propostas tinham apoio por parte do Novo e vários outros partidos, não foi só o Novo, não. Estou falando aqui sobre a reforma previdenciária, que foi uma batalha de muitos partidos, à exceção da esquerda. Então, assim, hoje eu ouço muito bolsonarista me dizer, mas teve avanço, vocês não falam dos avanços. Mas eu tenho a sensação agora, por exemplo, na questão da corrupção, que tudo que o Bolsonaro avançou, isso daí, que está acontecendo agora, anula tudo. Porque Bolsonaro avançou, ele está deixando... Você falou Bolsonaro avançou na corrupção, o Brasil avançou. Não, né? Em tudo que ele avançou, que é a Previdência, que foram coisas entendi, tá. Tá? Com isso que está acontecendo agora, para mim anula tudo. Eu não consigo olhar hoje para o futuro do Brasil e ver um país melhor aqui no ano que vem. Vocês conseguem ter essa visão melhor de uma política mais limpa? Eu tenho a impressão que vai voltar tudo e nós não podemos fazer nada. Zezé, você tem total Cadê razão. o MBL? Cadê o Vem Pra Rua? Cadê todo mundo? E o MBL tem movimentos de rua também que são movimentos de ocasião, né? Uma hora está num partido, uma hora está no outro. Vou falar do lado do Novo, tá? Mas você tem total razão e o Melão vai poder dar um diagnóstico aqui logo após essa explicação sobre o Estado de São Paulo. Mas no governo federal, Zezé, do que vale, né, a gente olhar para alguns quilômetros de asfalto que foram feitos, algumas concessões, que são pouquíssimos pontos positivos, perto de 500 mil mortes, gente. Perto de uma privatização meia-boca de uma Eletrobras, perto de não é nem meia-boca, uma privatização que vai prejudicar todos nós e beneficiar meia dúzia. A gente é a favor de privatização, tá, Zezé? Agora, não foi feito, é uma enganação. Então, assim, o que esse governo federal, o saldo é muito negativo. Não adianta a gente ficar falando, não, mas o ministro Tarcísio asfaltou. Não, mas aprovou uma coisinha ou outra na economia. Legal, só que o saldo negativo, além das 500 mil mortes, que esse é o pior que já aconteceu nesse país, são as promessas não cumpridas. E aí o Melão, aqui vendo do Estado também, pode dizer, porque a conduta a nível estadual também tem que ser olhada da mesma forma. Não adianta a gente só ficar olhando para o lado cheinho do copo, que é isso aqui, perto de um rombo desse tamanho. Eu quero só acrescentar uma pergunta para o Melão, antes dele responder isso. Melão, a gente tem aqui no estado de São Paulo algumas condutas do governo, que foi o fechamento do comércio, que são políticas adotadas, que eu considero até que acertadas, mas eu queria ver a tua opinião em relação ao ponto de vista do comerciante. Como que o Novo viu a conduta do governador em fechar o comércio nessa política de controle à disseminação do coronavírus? Olha, Rosa, excelente pergunta. Primeiro, né, quando você propõe, você está diante de uma pandemia, é preciso ter união. Não dá para comprar guerra, não dá para promover guerra. Era a hora dos poderes se unirem, tanto federal, estadual, municipal, e todos falarem a mesma língua, que é a língua do que tem dado certo no mundo, o que nós vamos reproduzir aqui. Isso, nós precisamos, para implantar algo assim, de um líder, primeiro, que dê credibilidade, porque é uma política antipática. Você está restringindo o comércio, pessoas estão perdendo empregos, renda, enfim. Nesse momento, o poder público, pedindo a colaboração das pessoas e para poder contar, também deveria pensar em medidas que ajudassem nesse sentido. Nós não falamos em nenhum momento aqui, por exemplo, em suspensão do pagamento de tributos. Você está lá, tua loja fechou, mas você tem que pagar o IPTU. Em nenhum momento se discutiu um diferimento. E eu acho que o que trouxe mais descredibilidade para as pessoas acreditarem nessa política, primeiro foi comprar conflitos midiáticos para dois personagens aí, um federal e um estadual, ficarem a todo momento aparecendo na imprensa, pensando em 22 e não justamente na salvação das pessoas no combate à pandemia. E você não tem critérios claros, porque uma hora abre, uma hora fecha, uma hora reduz um horário, depois aumenta, depois volta atrás. A população começa a não acreditar. Você precisava de seriedade, você precisava de dados transparentes.
A transparência em São Paulo, né, na questão dos gastos e tudo, ela começou muito mal, certo? Eu vejo outras condutas nesse momento, quando você tem uma equipe de contingência séria, técnica, é hora de você deixar a equipe falar, é hora de você colocar critérios transparentes, é hora de você mostrar para a população que, olha, gente, nós temos essas condições de atendimento de UTI, né? Estamos construindo mais, precisamos, nesse momento, de uma colaboração da população, porque senão o sistema de saúde vai entrar em colapso. Todo momento, o que nós vimos? Um show de mídia. Vou fechar, vai ser isso, vai ser aquilo, fique em casa, use máscara, hashtag, propaganda. Nesse momento, o líder precisa ter credibilidade. As medidas foram necessárias, só que atrapalhou muito não ter um líder que agisse como estadista e, em vez de pensar numa eventual aparição, para uma eventual possibilidade eleitoral em 2022, acabou fazendo marketing que só atrapalhou e, obviamente... Mas não é um contrassenso, porque o Novo não defende o Estado mínimo e quando você defende esse socorro, você não está indo contra aquilo que vocês acreditam? Rose, quem que sustenta o Estado? É o comerciante, ele paga os impostos. Nesse exato momento, quando ele é impedido de trabalhar, correto, ele não está podendo gerar renda, ele não está podendo trabalhar por uma questão do Estado. O Estado, no controle da pandemia, tira as pessoas de poder trabalhar. Ao mesmo tempo, o comerciante pede emprego, pede renda. Essa renda do Estado é gerada por ele que pagou esses impostos. E você vê todo o serviço público recebendo salário em dia. E eu falo com autoridade porque nós, na Assembleia, nós deputados estaduais, reduzimos o nosso salário durante a pandemia. Nós aprovamos isso. Quem que acompanhou isso? Ninguém. O poder público teve todo o salário em dia. E muita gente trabalhando em home office, trabalhando em menos período, não teve uma redução. E você chega para o comerciante... Mas se reduzisse, o mundo ia cair, deputado. Já pensou se reduzisse o salário de servidor público? Pelo amor de Deus, o mundo ia cair. O Estado é refém de certas categorias. Essa é uma delas, meu filho. Por isso precisa da reforma. Porque aí o mundo cai na nossa cabeça, os contribuintes, que não somos servidores públicos, que necessitamos do serviço. Não tem estabilidade. Né? Só para fazer uma observação, Zé, porque às vezes a gente é mal interpretado, eu não estou falando de quem trabalhou em serviços essenciais de linha de frente no combate à pandemia. Esses têm que ser reconhecidos e reconhecidos. Agora, nós temos uma elite, o funcionalismo público, que tem privilégios adquiridos, eu não vou nem falar de direitos adquiridos, e que não se discutiu redução em nenhum momento. Eu gasto zero de verba de gabinete, desde o começo, continuei gastando zero. A gente fez uma redução na Assembleia, do deputado, reduzir 40% o uso da verba de gabinete. Falei, bom, o meu é zero, reduzir 40% de zero, quem conhece matemática sabe que é zero. Agora, você tem aí outros que usaram carros, gastaram combustível, numa época que era para as pessoas... ficar... Assim, deputado Melão, assim, uma coisa que eu quero pontuar aqui em função das colocações do senhor, as entrevistas coletivas dadas pelo governador e a equipe para nós, enquanto imprensa, que cobrimos diariamente essa pandemia, foi uma coisa muito legal. Assim, a crítica que eu faço a essas coletivas é aquela briguinha com o Bolsonaro, aquele palanque que virou aquilo ali. Porque aquilo ali era chato. E aí parabéns, governador, o senhor tem razão. Isso tudo não precisava existir. Né? Mas assim, a coletiva, eu nunca me senti tão informada acerca de assuntos do Estado como me senti através disso daí. Eu acho que o gestor público ele deveria fazer sempre isso quando tem uma crise. Tá? Porque ele não está me informando, ele está me informando para informar os ouvintes que estão aqui. Então, eu achei muito importante. Em relação, por exemplo... Pode grau com a senhora, Zezé, você tem toda a razão. No começo, ele até acertou, as pessoas não tinham esclarecimento, ele foi o primeiro a vir a convocar uma coletiva. Quando aquilo começou a pegar bem para ele transformou em ações de marketing justamente visando as ambições dele futura. Mas eu concordo em gênero e número grau. Nessa hora era hora de dar transparência, era hora de você colocar, inclusive, os técnicos para falar, quem é especialista em assunto. Porque, infelizmente, houve uma descrença. Pela descredibilidade do líder, houve uma descrença no que ele falava. As pessoas não acreditavam, começaram a duvidar até de ciências, coisas básicas. A gente viu absurdos, né? Infelizmente. Mas, enfim,
Eu entendo todo o mérito dele na questão das vacinas e muito da questão de transparência dessas coletivas. Agora, simplesmente, água de esse reconhecimento não tem a ver com política, não tem a ver com o candidato, que, aliás, eu acho até difícil ser o candidato à presidência Dória. Mas vamos falar um pouco de política. Terceira via. Bom, hoje saiu uma pesquisa mostrando o Lula arrebentando e o Jair Bolsonaro despencando. Lula com 49% das intenções de voto, Bolsonaro com 23% das intenções de voto e os outros aí catando milho, Ciro Gomes e todo mundo. Como é que vocês viram esse cenário? Isso tem a ver com o Lula tá mais na mídia em função dos casos dele sendo julgados e decisões revertidas? O que é isso, na opinião de vocês? Zezé, posso te dizer, dar minha opinião primeiro aqui, Melão? Isso tem a ver com o Bolsonaro estar mais na mídia. Se ele fosse esperto, ele não ia para a mídia. Porque diferente do que você acabou de falar aqui, ele manda a imprensa calar a boca, pega a criança no colo e tira a máscara, entendeu? Manda a menininha tirar a máscara lá no show. Só dá mau exemplo. Se ele saísse da mídia, ia ser melhor para ele e melhor para o Brasil. Só que ele não se deu conta disso. E quanto mais ele vai afundando o nosso país, mais vai fortalecendo o Lula. Então, o que eu digo para quem quer um Brasil novo de verdade é uma terceira via, gente. O Lula vai acabar indo para o segundo turno desse jeito. Mas o problema está justamente nessa terceira via. Quem seria essa terceira via? Do Lula Paz e Amor, porque não tem nada de paz e amor e a gente já viu. E o Bolsonaro perde para ele no segundo turno. Se a gente não quer o Lula lá, né? E aí eu estou dando uma opinião política, já que a gente está falando de política, então me dou o direito, respeitando a opinião de quem acredita e tal, mas eu não acredito nele. De longe, não acredito. A gente precisa de uma terceira via que é capaz de ganhar dele no segundo turno. Porque o mas Bolsonaro... vocês têm condições de construir essa terceira via? Hoje, esse é o problema. A questão, eu acho que, assim, a pergunta que eu faço, né? A contragosto, o Novo, e eu conheço um monte de gente que votou no Bolsonaro porque não queria o PT de volta ao poder. Na eventualidade de um segundo turno igual, qual que é a saída? É o Galeão? É o Galeão Guarulhos, né, Zezé? A gente tem que lutar para não acontecer isso até o último segundo. Tem Viracopos, Guarulhos, enfim. Mas já que a gente está aqui, Zezé, como brasileiros, né, a gente como político, a gente vai lutar. O que a gente acha também, a minha opinião, o Melão pode complementar aqui, que não é botando Ciro, Mandetta, João Dória, Amoedo, Moro, Eduardo Leite, Paulo Artung, não é botando todo mundo numa sala e esperar sair a fumacinha branca, né? Habemos terceira via, né? Em alusão à escolha do Papa. A gente precisa lançar os nomes e a população vai escolher. A população, ao longo das pesquisas e das chamadas que tiverem, vai escolher. E eu acredito que existem outros nomes possíveis, Rose, de chegar lá, tá? O Novo não tem esse nome ainda, né? A gente está numa indefinição se vai ter candidato à presidência ou não, mas uma coisa que já vem dos diretórios do partido é que o Novo vai apoiar uma terceira via. E isso é muito importante. Só complementando, Zezé e Rose, desculpa, eu entendo que nós estamos há mais de um ano da eleição, há essa possibilidade de se construir uma terceira via, e agora é importante, infelizmente, o reflexo do crescimento do Lula é uma rejeição ao Bolsonaro, como o Vinícius colocou aqui, tem dado mau exemplo, tem gerado temor e insegurança em grande parte da solução, e infelizmente as pessoas, não vendo uma outra solução, acabam optando por aquele que entende que é o mais forte para vencer ele, que é o menos pior. Mas foram duas experiências terríveis que nós tivemos. Uma do PT no poder e agora do Bolsonaro com todos esses problemas aí na gestão da pandemia. Então, infelizmente, hoje é o cenário de não ter esse nome. Por quê? Porque a terceira via ainda não se uniu. Para você falar desde o Mandetta ao Ciro Gomes, colocar todo mundo na mesma mesa é muito complicado, porque também há diferenças entre eles. Mas estamos aí há mais de um ano. E nós temos que entender que agora, se existe uma polarização, Bolsonaro, Lula, tem que haver uma polarização da população de bem, que quer um caminho melhor para o país, contra essas duas alternativas. São duas experiências que deram errado. Chega. Foi o que aconteceu em Minas Gerais, por exemplo. Você tinha ali o Pimentel e a Anastasia.
estavam os dois lá, surgiu o Zema. Quando as pessoas viram que existia uma terceira via, que era o Zema, que até então tinha 7%, a partir do momento que ele foi crescendo no final, o que a população fez? Colocou ele no segundo turno e até aqueles que iam votar no Anastasia acabaram votando nele, porque o papo que a gente ouvia, eu fui para lá na última semana, é PT e PSDB a gente já sabe o que é, vamos testar o novo. E tem feito um grande governo. A gente já vai encerrar a entrevista, mas ele tem é bolsonarista, o Zema, gente? Não. Tem a sensação que ele é bolsonarista. Eu tenho a sensação que ele é bolsonarista também. Mas antes de vocês responderem isso, a gente já vai terminar a entrevista, que vocês têm que sair. Tem um ouvinte que mandou aqui um questionamento contando que em 2019, quando foi revelado que o então ministro Ricardo Salles mentiu no currículo sobre o título de mestre em Rio, ele questionou o Novo sobre como que o partido o via como essa alternativa inovadora diante de uma politicagem tão velha quanto a prática. E ele disse que ele recebeu uma resposta muito vaga, típica de quem queria passar a mão na cabeça de seu afiliado, ou seja, de seu filiado, na verdade. E depois ele disse que o ministro só foi expulso em maio de 2020. E ele concluiu que o Novo era apenas mais do mesmo. O que vocês falam? É do ouvinte, né? Posso começar? Não, perfeito. Respeito a opinião do ouvinte, mas ele foi expulso. Na maioria dos partidos, nem expulso é. Vê o PSDB discutindo a expulsão do Aécio. Nós somos uma instituição nova, que tem crescido, tem se amadurecido, temos processos e regras internas, né? Não é? Você tem que seguir um devido rito legal, até porque nós respeitamos as instituições e nós nos tornamos uma instituição. E o resultado disso tudo foi, ele acabou sendo expulso. Obviamente, para o futuro, vamos melhorar o processo, vamos tornar ele mais dinâmico, mas teve o resultado. Inclusive, sobre a questão do currículo, nós tivemos também um problema, né, em São Paulo, e que foi resolvido também. Teve uma certa demora, mas teve coragem de fazer, né, de expulsar. Então, mostra que não é mais do mesmo. Mais do mesmo é manter a pessoa lá, como nós vemos em tantos outros partidos. Nos outros partidos, Gozi, tem o tal do caciquismo político. Não tem instituição, não tem processo, não tem comitê de ética, não tem nada. No Novo, a gente segue um processo, até porque tem que ter alguma segurança jurídica para quem está ali. Agora, até porque ele pode recorrer na justiça. Exato. Se você não cumprir o processo, a pessoa recorre. O caso dele demorou, pode ter demorado, mas vamos aprimorar, né? A gente está sempre sujeito a ter humildade para entender o que a gente pode melhorar. O importante é que teve a expulsão e o partido segue em frente. Sólido, tentando evoluir sempre. A gente vai encerrar. Você é candidato a governador. Mas o Marcelo tem uma pergunta aqui sobre o projeto de ampliação da regularização fundiária. O que é isso, deputado? Olha, vou responder as duas. Primeiro da Zezé, depois a da Rose, e passo para o Melão aqui para a gente encerrar então. Regularização fundiária urbana, gente, é a gente ir numa área da cidade, uma área de uma metrópole, aonde não é área de preservação ambiental, né, e nem área de risco, né, onde tem que remover a população. Mas é uma área passível de regularização. É muito mais barato para uma prefeitura, para um estado, regularizar aquela propriedade, dar o título, papel passado na casa, do que construir um prédio novo e entregar uma habitação. É mais barato do que a política habitacional. E quando você entrega o título de propriedade, Zezé, a pessoa abre conta no banco, chega saneamento, passa asfalto, passa luz na casa dela. E eu escuto às vezes alguns depoimentos emocionantes, puxa, o dia que eu morrer, a casa vai ficar para os meus filhos, ninguém vai tomar. Então é uma segurança enorme. Regularização fundiária urbana é um projeto nosso que foi aprovado lá em Brasília, dentro da MP Casa Verde e Amarela, e já está disponível para a gente, inclusive, buscar parceria público-privada para fazer isso. Quando o município não tem dinheiro, porque a desculpa do prefeito é não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro? Então busca parceria público-privada. Isso muda a vida e dá dignidade para muitos brasileiros que não têm papel passado da sua casa. E, Rose, esse, inclusive, é um dos principais assuntos de um possível plano de governo da nossa pré-candidatura ao governo do Estado. Eu estou no processo seletivo do Partido Novo, que, aliás, é diferente, inclusive, nisso, né? Não é um quem indica, um caciquismo ou um mais votado. Esse processo, ele provavelmente termina agora, no começo do segundo semestre. Estou fazendo entrevistas, entreguei meu currículo, mostrei a minha estratégia de campanha e estratégia para um possível governo. Caso aprovado,
pré-candidato ao governo do Estado, para a gente focar em regulação fundiária urbana, ensino técnico, transformação digital da saúde, aprovar um projeto lindo que o Melão fez na Assembleia e que o governador vetou, que é o Código de Defesa do Empreendedor, ajudar a trazer mais liberdade para emprego e renda e, principalmente, gente, nem mitada e nem lacrada. Foco no cidadão, foco no trabalho. Isso que a gente precisa de liderança no Brasil, tanto no Estado quanto no nosso país, lá no governo federal. Tá certo, a gente quer agradecer a entrevista e só para pontuar aqui, o ouvinte que fez a pergunta é o Ricardo Buzo, de Araras. Muito obrigada, deputados, que nós possamos voltar a conversar aqui. Eu acho que a gente ainda tem muita conversa para ser feita. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Rose. Obrigado, Zezé. Foi um excelente bate-papo. Parabéns aí pelo programa. Sempre à disposição, gente. O diálogo é tudo, né? Com o diálogo a gente vai em frente e vocês... Puxa, foi um diálogo muito aberto aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada. Bom, vamos para um intervalo, coisa rápida, e a gente já volta com mais Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira tem transmissão de futebol na Bandeirantes às 19 horas. O Guarani enfrenta o Curitiba no Estádio Brinco de Ouro. A Ponte Preta vai enfrentar o Brasil em Pelotas, Rio Grande do Sul, no Estádio Bento Freitas. Jogos da 7ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Continuam boas as condições na Ladino Selme, o motorista não perde tempo na Cônigo Antônio Rocato, também Avenida Brasil nos dois sentidos. Tem aí boas condições para o motorista nesta manhã de sexta. Começou a semana top de ofertas da Fast Shop. Sua chance de garantir os produtos mais vendidos do país com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas Fast Shop. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o colapso parcial de um prédio residencial perto de Miami deixou 99 pessoas desaparecidas e uma morte confirmada. As operações de busca e resgate estão em andamento e as autoridades estão tentando manter a esperança de que os desaparecidos possam ser recuperados. Quase 55 das 136 unidades em Chaplin Towers South ruíram por volta da 1h30 da manhã de ontem, deixando enormes pilhas de entulho e materiais pendurados do que restou da estrutura. A causa do colapso ainda é desconhecida. A tragédia já ultrapassou os Estados Unidos, já que cidadãos do Paraguai, Venezuela, Argentina e Uruguai e possivelmente da Colômbia estão entre os desaparecidos. Isso inclui a irmã, o cunhado da primeira-dama paraguaia Silvana Lopes Moreira e seus 3 filhos. Membros da comunidade judaica da cidade também estão entre os desaparecidos, de acordo com os líderes religiosos. E aos poucos, mais detalhes sobre o acordo bipartidário de infraestrutura firmado entre os legisladores da Casa Branca e o Senado começam a ficar mais claro. O plano de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares inclui 109 bilhões para estradas, pontes e outros projetos de infraestrutura, 55 bilhões para infraestrutura hídrica e 73 bilhões para a estrutura de energia do país. Outras áreas de gastos incluem trânsito, aeroportos, internet de banda larga e veículos elétricos. O acordo é
visto como uma grande vitória em Washington por causa da cooperação bipartidária duramente conquistada. Notícias mais promissoras são as seguintes: negociadores do Congresso que trabalham para revisar as leis de policiamento do país dizem que chegaram também a um acordo sobre uma estrutura. E o iPhone 13 nem sequer foi anunciado, mas os bastidores da tecnologia já registram aquele burburinho sobre a geração seguinte. O celebrado analista Min-Chiang Kuo, especializado na cadeia produtiva da Apple, agora estima que uma das versões do iPhone 14 terá telona e preço baixo para esta categoria de telefone. Ainda segundo o analista, a marca poderá lançar 4 versões de iPhones em 2022 com tela de 6,1 e 6,7 polegadas. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. Agora, nossa reta final. Hoje, entrevista. Mas entrevistamos coisa, hein, Rose? Pelo amor de tudo. Bom, moçada, mas é o seguinte, pesquisa divulgada hoje pelos principais jornais aí do país mostram que o Lula tem 49% das intenções de voto para as eleições de 2022 contra 23% do Bolsonaro. É uma pesquisa do Instituto IPEC. E aí eu pergunto para a Rose, o que é isso, Rose? Pois é, se a eleição fosse hoje, nós já teríamos aí o Lula ganhando no primeiro turno, de acordo com essa pesquisa do Instituto, que ficou no lugar do Ibope, né? Foi lançado recentemente. O que me mostra, Zezé, é que quem está derretendo, você tem duas questões. Primeiro, o Bolsonaro está derretendo em relação à sua avaliação de governo, e eu acho que a pandemia e a política adotada pelo governo tem desgastado o Bolsonaro, porque ele perdeu votos em algumas categorias, alguns perfis que eram eleitores dele, e a CPI no sentido não da CPI em si, mas essa história da Covaxin e trazer essa história da possível corrupção e colar nele. Então, é isso. Agora, o Bolsonaro, o que a gente percebe também é que a pesquisa, ela continua mostrando que os eleitores, eles não mudaram no sentido de mudar de perfil. Por exemplo, o Bolsonaro, ele tem votos, ele sai melhor, de acordo com a pesquisa, no sul, norte e centro-oeste do Brasil. Ele tem voto de homens, né, que é o que ele teve mesmo, que sempre tem segurado ele em todo esse tempo. De evangélicos, ele perdeu um pouco de votos entre os evangélicos, mas ainda é a maioria aí da adesão, ele tem uma grande penetração nesse segmento de evangélicos e de brancos, né, de pessoas brancas. Já o Lula, ele tem quase que unanimidade no Nordeste, votos nos mais jovens, entre pessoas do ensino fundamental, pretos e pardos, e de outras religiões. Então, você percebe, Zezé, uma segmentação muito grande entre os dois perfis aí de eleitores. Não sei se você concorda. E eu acho que o que pega também é que o Lula está na mídia, né? Por conta da história dele ter sido liberado dos processos do STF, do Moro ser colocado sob suspeição. E a tendência é de quando você só tem dois nomes aí colocados, que é o Lula e o próprio Bolsonaro, já que você tem o João Dória, você tem o Ciro e você tem o Mandetta, mas eles não estão colocados como candidatos mesmo. E o Bolsonaro e o Lula aparecem como candidatos. Então, a tendência é do eleitor polarizar mesmo e falar, vou votar nesse e nesse. E eu concordo com o deputado que ele disse que o Bolsonaro tinha que parar de aparecer se ele quisesse construir alguma coisa de positivo junto à população. Caramba, ele deu chilique aqui em Sorocaba de novo, Rose. Brigou com um repórter da CNN, porque, segundo ele, o repórter perguntou, né,
sobre o atraso na compra de vacinas. Aí ele disse, nasça de novo, ridículo, está empregado onde? Pelo amor... Sabe, assim é muito doido, porque quanto mais tem suspeitas sobre o governo dele, notícias aí acerca dele perdendo a corrida eleitoral, mais destrambelhado o homem vai ficando, né, Rose? Uhum. É Ele muito destrambelhado, cara. É demais a conta. E ontem realmente... Máscara. Oi? Ele chegou sem máscara de novo, provocou aglomeração. Eu acho que isso não traz nenhuma novidade do comportamento dele, entendeu? Mas ele está sendo mais agressivo, Rose. Mas eu acho que diariamente. É o perfil dele. Ele está sendo agressivo porque ele tá, quando ele é acuado, ele parte para o ataque. Sabe, muito... Nossa Senhora... Eu tô esperando a semana que vem para ver o que ele vai fazer a semana que vem. Porque ele tá escalando. Eu sinto que ele está escalando. Embora seja um comportamento previsível, a sensação que eu tenho é de que ele está escalando na loucura dele, nesse comportamento agressivo e tudo mais. Bom, Rose, ontem a gente teve Gilmar Mendes, o digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, estendendo a suspeição do Moro no julgamento dos casos do sítio de Atibaia e também do Instituto Lula, né? São dois casos que também voltam à estaca zero e fica o ex-presidente com aquela aura, aquela pecha de santo, né? O santo que foi injustiçado. Eu acho que o Gilmar Mendes e todos eles que estão lá no Supremo e que não deixaram o Lula concorrer nas eleições passadas deveriam ser presos. Pois é, porque eles compactuaram com uma fraude. Pois é. No fundo, às vezes a percepção que eu tenho hoje, de forma geral, né, é de que nós estamos aí trabalhando pela impunidade, vitimando quem investiga pela corrupção no Brasil. E o que o Gilmar fez foi atender um pedido dos advogados do Lula, que entendeu que como havia suspeição por parte, como foi votada a suspeição por parte do Lula, do ministro Sérgio Moro, tudo que ele julgou também é colocado sob suspeita, e aí você tem que rever tudo isso. Assim, você tinha dúvida que isso aconteceria? Porque já estava se colocando. Não, quando eu vi o Gilmar, foi o que eu já falei aqui. Quando eu vi o Gilmar Mendes, há alguns anos, indo para cima do Moro, eu acho que ali eu falei, a gente vai ter um revertério e coitados de nós. Eu já tive essa sensação. Porque, para mim, entre os ministros, assim, o menos escrupuloso é o Gilmar Mendes, e eu acho que assim, ele gera um temor, assim, eu não sei o que esse homem tem, que ele acaba levando todo mundo junto com ele, mesmo sem que os caras queiram. Me lembro do Gilmar Mendes no julgamento do Mensalão, me lembro do Benedito Barbosa, assim, numa das sessões do julgamento, ele perdeu as estribeiras, senhor, os seus jagunços. E eu fiquei pensando, o que tem atrás dessa história, sabe, que ele está falando para ele ter perdido, assim, sabe, que tipo de chantagem que esse homem está sendo exposto, e não engolir a saída dele do Supremo, Rose, a aposentadoria precoce dele. Ele vai demorar, né? Eu tenho a impressão, Zezé, que hoje o Gilmar Mendes é um dos homens mais fortes de Brasília. Você não tem essa impressão? Porque todo mundo tem falado, tem colocado a mão e ok, meu senhor, ok. Então é um sujeito que a gente tem de tudo para desconfiar dele, né? E não, assim, de quem ele protege, o que está por trás, como você colocou. Infelizmente, é isso que nós temos. Mas foi uma notícia bem complicada, né? Mas vamos seguir a vida, né?
Nós vamos ter que seguir a vida. E vamos tocar aqui tocar o barco, porque é isso que precisa, né? Ô Rose, o Supremo também ontem acabou batendo o martelo em cima dessa história de que CPI não pode investigar governador, não, nem convocar governador. Pois é. Isso foi Isso daí foi um revés em coisa nos bolsonaristas, mas no fim da história ajudou os bolsonaristas, Rose. Porque quando o Supremo decide, ele decidiu que o parlamento não pode interferir com nada do executivo, não pode investigar o presidente. Para investigar o presidente, tem que passar por aqueles trâmites que já são os trâmites aí definidos na Constituição. Então, que a CPI, ela não pode, sabe, vamos indiciar, vamos investigar o presidente da República. Esse também foi uma decisão que já veio da parte do Supremo Tribunal Federal, o que seria uma coisa que iria daqui a pouco ser questionado no Supremo. Porque você duvida que em algum momento bem próximo essa CPI iria pedir a investigação do Bolsonaro? Eu acho. Eu não tinha pensado nisso, mas você tem razão nessa história de que o Bolsonaro acaba sendo beneficiado em relação a essa história da CPI, né? Acho que, às vezes mas eu acho que os bolsonaristas, eles estavam querendo transformar isso numa narrativa, né? E transformar a CPI dizendo, olha, a corrupção, ela não aconteceu aqui no governo federal, mas no Estado. Então eles vão ter que se reorganizar, e hoje, inclusive, é considerada aí uma audiência que vai ter quando vão ser entrevistados. Pega o nome do deputado federal, Luiz Cláudio Miranda e o irmão dele. E o funcionário público Luiz Ricardo Miranda. Pois essa audiência de hoje à tarde, ela está sendo considerada aí pelos políticos de Brasília como um jogo de Copa do Mundo, e aí eu até li em algum lugar dizendo assim, só não pode ter o resultado de 7-1, como foi Brasil e Alemanha. Por quê? Porque é a chance que os deputados têm, que os senadores têm, que os integrantes da CPI têm, de fato transformar a CPI em algo que seja relevante, porque até então nós sempre falamos aqui que todos os depoimentos não avançaram em nada e que eles estavam fazendo só o que a gente já sabia. A estratégia da oposição hoje à tarde será tentar retirar aí do deputado, do irmão dele, a história de que o presidente foi nominalmente avisado da corrupção, foi falado que estaria com indício de corrupção, porque o que eles querem pegar é o presidente ficou sabendo, mas não pediu investigação na Polícia Federal e nem nos órgãos oficiais do Ministério Público para poder investigar. Já os governistas vão tentar desqualificar a denúncia, como o próprio ministro já fez o Onyx dizendo que os documentos são falsos e que é uma denúncia caluniosa, e vão tentar desqualificar esse deputado dizendo que ele é investigado por fraude, teve problemas nas eleições, e vão tentar desqualificar o denunciante, né? Olha, assim, Rose, para mim esse negócio que o cara tem uma capivara, porque o Bolsonaro também ontem na fala dele falou da capivara do cara, né? Que ele tem uma capivara, não sei o quê. Eu sempre vi os escândalos acontecendo com alguém podre que participava dos escândalos. Não é ninguém limpo que denuncia escândalo. Então, eu não teria expectativa de que uma coisa desse tipo viesse de alguém puro, santo. Não tinha expectativa. Então, isso daí não vem, não, que Roberto Jefferson denunciou mensalão, pô. Né? Aí você tem um monte de coisa, tipo, o Onyx foi lá naquela entrevista coletiva, levou um documento falando que era falso, um documento que está no site do Ministério da Saúde. Então, como assim?
Como assim? Falso o quê? Falso como? Foi lá, não explicou um monte de coisa. Dentre as coisas que falou o preço da vacina, que é a mais cara até o momento negociada pelo governo, mas que, segundo ele, é o mesmo preço que a empresa praticou para 13 outros países. Olha lá, Botsuana, Brasil, Paraguai, não tem nenhum país, a Índia, né? Mas não tem nenhum país de peso aí nesses 12, não. Porque 13 é com o Brasil, sabe, que fale assim. Segundo, uma vacina duvidosa, que a Anvisa criou uma categoria especial para ela e para a Sputnik V, para poder liberar o uso. Então, assim, Bolsonaro, tinha que ter mandado investigar. E não mandou investigar porque a Polícia Federal diz que não abriu nenhum procedimento para investigar. E essa é o que eu disse ontem, né? Quando essa investigação sobre a Covaxin começou, com o Ministério Público Federal analisando os atrasos nas entregas dos imunizantes. E esse imunizante, esse contrato, era um dos que estavam mais atrasados, segundo essa investigação do Ministério Público Federal. Aí só na segunda-feira, acho que foi na segunda ou na terça-feira, que esse cara, esse deputado Luiz Miranda, que é um cara que se elegeu aí com uma pauta que ia transformar o Brasil nos Estados Unidos, né? É um deputado do DF que morava nos Estados Unidos e que veio disputar a eleição aqui. E aí que esse cara veio e deu a primeira entrevista no Antagonista, dizendo que ele havia alertado o presidente pessoalmente acerca de um esquema, de um suposto esquema que estava rolando no Ministério e que ele sabia disso porque o irmão dele vinha sendo pressionado para assinar e para facilitar as coisas para essa Covaxin. Então, simples assim, tinha que ter investigado, não tem outra saída, sabe, pro Bolsonaro. Eu não sei se já dá para falar em prevaricação, mas enfim, é isso. E eu vou estar nessa arquibancada para esse jogo de Copa hoje à tarde, viu, Rose? Vou estar assistindo isso daí mesmo. Acho que hoje vai ser uma audiência imensa, né? Tem participação? Pois é, o Gil tá vendo, ainda não mandou nada. Às vezes você tem coisa aí no YouTube? Bom, mas só que a gente também está quase chegando aqui ao fim do programa. E a outra coisa que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui é essa questão da ficha limpa, né, que ontem a Câmara aprovou um projeto que permite que gestores que tiveram contas reprovadas, mas que foram punidos só com multa, possam disputar eleições, não vão ter que ficar inelegíveis por 8 anos, como determina hoje a lei. Assim, eu acho que esse ponto da lei tinha que ser discutido, porque realmente o entendimento da justiça tem sido no sentido de favorecer esses gestores. Mas o problema é que nada é discutido, né? Hoje, quando a gente fica sabendo de uma lei, a lei já foi e pronto, acabou, passou, paga a conta, não é? Pois é isso, não tem mais debate e o Congresso, ele está tão desavergonhado que ele já não se importa mais em fazer esses tipos de alterações protegendo bandidos e corruptos, né? Porque a lei da ficha limpa, às vezes, foi um avanço que o Brasil teve em poder impedir candidatos que se apropriaram do dinheiro público e que se tornaram inelegíveis. Eu acho que o problema já começou lá atrás, quando a Dilma, o Lewandowski liberou a Dilma na história de que ela poderia ser candidata dos direitos políticos, né? Ela teve o impeachment, mas teve os direitos políticos. Se vale para um, tem que valer para todos. E eu fiquei imaginando, todo ano a gente tem
por exemplo, na última eleição, nós tivemos aqui em Campinas alguns políticos e na região que estavam pendurados pela lei da ficha limpa e que não puderam sequer entrar, Zezé. Agora, eu acho que depois dessa decisão de ontem, muitos políticos estão, assim, soltando rojões, porque poderão ser candidatos o ano que vem, não poderiam ser candidatos, e vão continuar. O problema não é nem eles poderem ser candidatos, porque o eleitor poderia vetá-los na urna, né? O problema é que eles vão se sentir liberados para poder roubar, para poder superfaturar contratos e, tipo, não vou perder o meu carguinho, vou conseguir continuar sendo candidato e vou poder fazer o que eu quero. Ou seja, o Brasil, o Congresso, abriu a porteira para a corrupção. É uma coisa horrorosa. E os ouvintes podem até assistir o programa Bastidores do Poder no domingo, que nós entrevistamos o Gil Castelo Branco, e ele coloca essa situação de como que nós retrocedemos no combate à corrupção, né, Zezé? E a gente precisa ir embora, né, amiga? É isso aí. O esporte já está aqui batendo na porta. Gente, bom fim de semana, descansem. Rose, encontro todo mundo aqui segunda às 10 horas. Beijo. Tchau, gente. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira tem transmissão de futebol na Bandeirantes às 19 horas. O Guarani enfrenta o Curitiba no Estádio Brinco de Ouro. A Ponte Preta vai enfrentar o Brasil em Pelotas, Rio Grande do Sul, no Estádio Bento Freitas. Jogos da 7ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. A Norte-Sul tem pontos com obras e isso faz com que o motorista vá perdendo tempo, isso nos dois sentidos. São boas as condições na Princesa do Oeste, Marcondes Salgado também não apresenta dificuldades, Bosque do Jequitibás com boas condições nesse momento. Quer saber mais sobre Fiat Cronos? Cronospedia, Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes